Olá, bem-vindo ao canal. Estamos aqui para apresentar mais um livro da minha biblioteca. E essa é por conta daqueles que perguntam constantemente de onde você retira material de neurologia, o que foi que você estudou. Eu estudei neurologia, eu estudei neuroanatomia, especificamente, porém, o material que eu utilizo normalmente nas palestras provém, na sua maioria mais atual, de um livrinho de uma série que eu amo de paixão, que é da série Para Leigos. Uma das coisas que eu mais amo nesse livro é a diagramação e a organização. É um livro para quem tem pressa, para quem quer ir direto ao assunto e para quem quiser analisar um sumário e encontrar exatamente o que está procurando e ir direto ao assunto, sem enrolação, sem divagações. Então a série Para Leigos, ela é voltada para aquele que não conhece o assunto em questão. E o livro que vamos falar hoje é esse aqui, Neurociência para Leigos. E como ele está na versão digital, você pode, nessa versão, ter direito a atualizações, porque a neurociência, a neurofisiologia está evoluindo muito rápido, então existem mudanças constantes. E uma das coisas interessantes da série Para Leigos digital é essa atualização, às vezes capítulos extras que acontecem, é muito agradável. No Neurociência para Leigos, tá? Você vai entender a função cerebral, a neurociência e como o cérebro impacta a memória e o aprendizado, que é uma coisa que é constante nas minhas palestras. A linguagem desse livro é muito acessível. Você que não entende nada de biologia, nada de neurologia, vai entender, vai compreender e vai poder acompanhar isso se você tem interesse em aprofundar. Eu acho essencial, quando a gente discorre a respeito de descobertas recentes, você fazer isso numa linguagem acessível ao público. Porque se a gente estivesse dando aula na faculdade, sim, você vai apresentar numa determinada linguagem. Mas quando você está falando para o espectador leigo, você tem que usar um vocabulário acessível. É claro que a gente vai explanar assuntos novos, vai apresentar coisas novas, mas o nosso objetivo é que seja algo agradável, algo lúdico, porque conhecimento também que tem que ser prazer. As pessoas associam muito conhecimento com trabalho. Quando o conhecimento é prazer, você arquiva a memória de maneira diferente. Quando o conhecimento ele tem uma aplicação prática na sua vida, você consegue aprofundá-lo mais. E o que tem de interessante sobre o autor? O autor, ele é psicólogo, professor de psicologia da Universidade do Alabama, mas é um neurocientista. E ele trabalha com interfaces neurais. Numa linguagem, próteses neurais. Ele trabalha em criar mecanismos de fazer com que pessoas com deficiência utilizem equipamento para melhorar o seu desempenho cognitivo. Então, não estamos falando apenas de alguém que estudou neuroanatomia na universidade, um mero professor. Estamos falando de alguém que está antenado com as últimas tendências da neurociência. E ele pesquisa basicamente como os sentidos, como as interfaces neuronais, as chamadas redes neurais, funcionam nos processos cognitivos. Ou seja, quando sai um artigo, quando sai alguma coisa nova falando sobre alguma descoberta, esse livro te dá o arcabouço, a base para você entender. Porque ele trata, por exemplo, o neurônio e sua relação com a memória. Ele fala sobre o neurônio, os tecidos neuronais, a química e o funcionamento desses neurônios. Mas não estamos falando aqui de aula da escola, da faculdade, sim, como se fosse uma reportagem, como uma reportagem que facilitasse isso para você. Ele fez isso com uma maneira fantástica, com diagramas, com desenhos, e com isso você pode acompanhar. Então é um livro base para você entender neurociência, você que é leigo. E o nome é, o nome, Neurociência para Leigos. Ele tem um sumário resumido e um sumário mais detido. Vamos lá pegar esse resumido. Na primeira parte, apresentando o sistema nervoso, ele vai falar sobre uma rápida viagem através do sistema nervoso, onde ele fala das várias áreas, então do encéfalo, do primário, do motor, da medula. Ele vai falar sobre medula espinhal, como o neurônio funciona, de uma maneira básica.
E aí a segunda parte, traduzindo o mundo interno e externo através dos sentidos. Essa parte é muito interessante. Como o cérebro, ou a sua consciência, se relaciona através do cérebro e dos sentidos com o meio exterior. Ou seja, como é que você capta a informação do exterior para o interior? Por exemplo, uma informação que eu coloco nas palestras. Quando nós vemos alguma coisa com nossos olhos, nós temos 400 bilhões de bytes de informação acontecendo. Mas nós só temos consciência de 2.000 bytes. De onde é que eu tirei isso? Desse material. Por que ele se interessa tão precisamente como a informação penetra? Porque ele trabalha com próteses neurais. Equipamentos para pessoas com deficiência, pessoas cegas, por exemplo, utilizando um mecanismo, voltarem a ver, ou voltarem a ouvir, ou andar. Então, ele trabalha com pesquisa em interface. Quando eu digo interface neural, é um computador se comunicando com o cérebro vis-a-vis. Então é isso que ele trabalha. Então ele se interessa bastante sobre a captação da informação. Então no livro ele foca intensamente nisso. Seguindo em frente, sistemas motores, o movimento, a ordem cerebral e as suas respostas orgânicas, as sensações e as suas respostas motoras. Isso é muito importante para a gente entender as descobertas novas da neurociência a respeito de como funciona a nossa cognição. Por exemplo, o aprendizado. Como é que funciona o aprendizado? Em que a memória interfere em determinadas coisas? Então, a estrutura básica, ou seja, o esqueleto onde a gente vai acrescentar a informação que está vindo das pesquisas, esse livro traz. Então, ele permite você entender. A quarta parte, inteligência. O cérebro pensante e a consciência. Entendendo a inteligência, consciência, as emoções. Só que ele não está falando em termos psicológicos. Ele vai falar em termos neurocientíficos, ou seja, o que você entende em aspectos psicológicos por inteligência e o seu reflexo orgânico. Por exemplo, a inteligência é uma coisa assim muito complexa e abstrata. Porém, quando você está utilizando essa parte de você, que áreas do cérebro estão sendo ativadas? Ele explica como as pesquisas, tentando entender, por exemplo, de onde vem a emoção, de onde vem a consciência, estão acontecendo, e você entende os equipamentos utilizados para descobrir isso. Então, de onde é que eu tiro a estrutura básica, onde a gente acrescenta as informações que vêm das pesquisas? Desse material. Então, para você que é leigo, você que não entende nada do assunto e gostaria de se aprofundar, Neurociência para Leigos. Aliás, eu sou absolutamente fã da série Para Leigos. Eu já falei no início, mas vou repetir. Eu tenho vários desses livros. Eu normalmente, quando pego um assunto que eu não conheço, eu procuro uma série para leigos. A diagramação facilita, por exemplo. Quando você vai entrar no assunto, às vezes você tem aquele impacto, eu não entendo nada sobre isso. E dá uma reação, né? É como se estivesse um lugar e não soubesse o idioma. O que tem de vantajoso nesse livro? A diagramação faz com que, por exemplo, eu quero só a superfície da informação. Então você pega quadros, o mais importante, por exemplo. Então você lê no capítulo só o quadro mais importante. Então você tem um resumo do resumo do resumo do assunto. Gostei, entendi, quero aprofundar. Aí você lê uma segunda parte. Considerações finais, por exemplo. Então você vai ter, além do resumo, uma explanação um pouco maior. Já ficou mais claro para mim. Aí você pode pegar o livro todo. E ele tem, inclusive, material didático. Será que eu entendi mesmo? Perguntas que você deve responder se você entendeu ou não o capítulo. Ou seja, tanto para você que não entende e quer entender, como para você que quer testar os seus conhecimentos. E também você que já entende do assunto, que é profissional, está tentando se comunicar com os seus alunos, com os seus pacientes, etc. E você precisa de uma linguagem mais acessível, esse é um livro para você. Então, Neurociência para Leigos não serve apenas para a pessoa que não entende do assunto. Você que entende muito do assunto, entende tanto que às vezes você usa muito jargão específico. Uma das coisas que as pessoas comentam, nossa, você fala de assuntos difíceis e eu entendo. Por quê? Porque muitas pessoas que conhecem profundamente um assunto, que desenvolveram muitos títulos na área, elas se acostumam a usar um jargão específico. Quando você está entre pessoas que são da mesma área, você usa muito esse jargão. Aí quando vem alguém de fora, você utiliza essas mesmas palavras que você está tão acostumado que todo mundo entende, mas que a pessoa que está fora do meio não entende.
Então, você, para se comunicar com o público em geral, esse livro também vai lhe ajudar, porque ele usa palavras de fácil acesso, de fácil entendimento. Então, se o neurônio, que é importantíssimo para você entender hoje, nós estamos vivendo um momento em que você tem muitas pessoas falando do que não entendem. E nós compramos determinadas informações que não têm respaldo científico. Quando a gente coloca, por exemplo, eu sempre primo por tentar ver, tem alguma aplicação prática, tem alguma informação de base? Então é muito importante você fazer esse link entre uma coisa que eles estão falando para você usar no seu dia a dia, isso tem alguma fundamentação, tem alguma pesquisa que fundamenta essa colocação? E aí você vai ler, poxa, eu não estou compreendendo a pesquisa. Esse livro vai lhe dar o necessário para você ter esse entendimento. E principalmente como as pesquisas são feitas. Eu fiz uma colocação recentemente sobre um material que foi numa feira de ciência e aprendizado, muito interessante, e uma pessoa fez uma colocação. Ah, isso aí não é real, isso aí não é de verdade, isso é efeito placebo. Por que é efeito placebo? Porque eu fiz um experimento e vi que é efeito placebo. A pessoa que não tem conhecimento, não tem um conteúdo prático, ou nunca fez pesquisa, ela não sabe que um teste científico, ele tem que seguir determinados padrões. E eles são padrões, assim, muito rígidos, porque senão não é aceito na comunidade científica. Então, para você afirmar ou negar alguma coisa em termos científicos, você tem que seguir esses padrões. Então, são padrões que, se não forem observados, tornam a sua colocação obsoleta. Ah, eu fiz um experimento e vi que é falso. Por exemplo, para isso funcionar tem que fazer assim. Como é que você sabe? Não, porque eu testei e funcionou. Isso não é razão suficiente para você afirmar que essa é a única maneira, ou que essa funciona ou não. Então, normalmente, nem sempre a gente tem o tempo de desenvolver as coisas desde o início, em base. Muitas vezes, numa palestra, eu sou um pouco prolixa, que eu vou tentando fazer com que você desenvolva o raciocínio até chegar no ponto em que você faz a interface entre processos psicológicos ou cognitivos e a realidade objetiva. Isso funciona porque foi testado nesses níveis. Algumas pessoas não entendem, não compreendem, gostariam de se aprofundar. Se você quer, esse é o livro para você. Neurociência para Leigos, faz parte da minha biblioteca. Na verdade, esse é um livro que eu ando sempre com ele, eu vou falar dos meus livros de cabeceira, né? Então esse é um. Sempre que eu tenho dúvidas de como abordar determinada coisa para o público leigo, eu dou uma relida, leio novamente. A linguagem dele é excelente, muito prática, muito fácil, e por isso eu estou dividindo com você. Então, na Biblioteca da NET de hoje, o livro é Neurociência para Leigos. Espero que você goste, tanto quanto eu. Olá! Que bom que você ficou até o final. Se quiser continuar assistindo a mais vídeos do canal, eu deixei essas sugestões aqui nos cards que estão aparecendo na tela. É só clicar em algum deles e continuar assistindo. Até o próximo vídeo.